Então, bom dia pessoal, então vamos mais um exemplo de função do segundo grau. Certo dia, numa praia, a temperatura atingiu o seu valor máximo às 14 horas. Suponhamos que, nesse dia, a temperatura f de t em graus Celsius era uma função do tempo t medido em horas, dada por f de t é igual a menos t ao quadrado mais bt menos 160. Quando t é maior ou igual a 8 e menor ou igual a 20. Então, obtenha o valor de B, a temperatura máxima atingida nesse dia, o gráfico de f. Então, observe aqui, que nós temos aqui uma função do segundo grau, uma função quadrática, onde o f de t, que é a imagem dessa função, está representando a temperatura em graus Celsius nessa praia. E o t é o tempo medido em horas. Então, a gente tem aqui, que a temperatura está em função do tempo. Ele falou aqui também o seguinte, que esse tempo em horas medido lá na praia nesse dia, o período que está sendo avaliado da temperatura vai ser de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Então o tempo vai ser de 8 horas até as 20 horas. Então aqui nesse caso, nós vamos começar a resolver esse exercício através da letra C. Ele está pedindo o gráfico de f. O gráfico da função f. Então, olha só, temos aqui o plano cartesiano. O eixo y está representando a temperatura em graus Celsius, que ele chamou de f de t, que é a mesma coisa que y, né? Então, tem aqui f de t, que é o eixo das ordenadas, que representa a temperatura na praia em graus centígrados, graus Celsius. E o eixo x, que é o eixo das abscissas, está representando o tempo t medido em horas. Então, olha só, qual que é o intervalo de tempo que está sendo medida a temperatura? Das 8 às 20 horas, que é o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então tem aqui, 8 horas da manhã, começou sendo medida a temperatura na praia e foi até às 20 horas, até às 8 horas da noite. Então, o gráfico que relaciona a temperatura em função do tempo vai ser essa parábola aqui, a concavidade voltada para baixo. Aí ele falou o seguinte no problema, que às 14 horas, às 2 horas da tarde, a temperatura atingiu o seu valor máximo. Então aqui, às 14 horas, nesse caso aqui, se vocês observarem, é o x do vértice, é a abscissa do vértice. Porque se ele fala que às 14 horas a temperatura atingiu o seu valor máximo, qual que seria o valor máximo da temperatura? É o y do vértice. Porque o y representa a medida das temperaturas. Então a temperatura máxima seria o y máximo. Temperatura máxima. Então, lembramos sempre que aqui tem um vértice, o x do vértice, a imagem do x do vértice é o y do vértice. Então eu quero, tem aqui o y do vértice, que seria a temperatura máxima. E às 14 horas é o tempo que a temperatura atingiu sua altura máxima. Então aqui, está aqui o gráfico da temperatura. Observe aqui, a temperatura está em função do tempo, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Então, às 8 horas da manhã, a temperatura era 0. Depois foi passando 9, 10, 11, meio-dia, a temperatura ela foi aumentando, A hora que chegou às 2 horas da tarde, às 14 horas, a temperatura atingiu o seu pico máximo, que é o y do vértice da função. Aí eu tenho que descobrir qual vai ser essa temperatura aqui. Passado das 14 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, o que aconteceu? A temperatura ela foi diminuindo, até chegar às 20 horas, que é às 8 horas da noite, a temperatura voltou para 0 grau. Então vamos lá. Na letra A, o que o exercício quer? Determine o valor de B da função, que é o coeficiente B da função. Eu tenho um coeficiente A, que é menos 1, tenho um coeficiente C da função, que é o termo independente, menos 160, mas o coeficiente B eu não tenho. Então é o que eu quero calcular. Então vamos calcular o coeficiente B. Repetindo aqui a função, vou escrever ela de novo, vai ser f de t é igual a menos t ao quadrado mais b vezes t menos 160. Então está aqui a função do segundo grau, temperatura em função do tempo. Como que eu vou descobrir esse coeficiente B? Observa aqui que eu tenho 3 pontos conhecidos da parábola, o 8 e o 20, que são as raízes da função. Porque se eu prolongar essa curva aqui, essa parábola, ela está cortando o eixo x, que é o eixo dos tempos aqui.
no ponto 8 e no ponto 20. Então, 8 e 20 é o x' e o x duas linhas. No caso aqui, ó, seria o t', que é uma das raízes, 8 horas, e o t duas linhas, que seria outra raiz, que é as 20 horas. Então, eu posso jogar qualquer um desses dois pontos aqui na função, que eu vou descobrir o valor de b, tanto faz. Eu vou jogar o ponto 8, que é o 8,0, que é o ponto menor. Mas só que eu tenho que jogar sempre as coordenadas dele, porque os pontos do gráfico é sempre o par ordenado. Como esses dois pontos, 8 e 20, está sobre o eixo x, o eixo t, significa que a ordenada do ponto vale 0. Então tem que ter o ponto 8,0, 20,0. Então eu vou pegar esse ponto aqui, pegar as coordenadas dele. 8 no x, 0 no y. No caso aqui, ó, seria 8 no t, 0 no f de t. Então o t seria o x, o f de t é a imagem do ponto, que seria, no caso, é o y. Então jogando esse ponto aqui, ó, 8 no t, 0 no f de t na função. Então só lembrando aqui, vamos colocar assim, fica mais fácil. Então 8 é o t, que é a abscissa do ponto, 0 é o f de t, que é a ordenada do ponto. Seria o par ordenado x, y. Substituindo aqui na função vai ficar o seguinte, ó, 0, que é o f de t, é igual a menos t ao quadrado, mais b, que eu quero descobrir. Só que o t aqui eu tenho que substituir, né? O t vale 8, então vai ficar no lugar do t, vai ficar menos 8 ao quadrado, mais b vezes 8, menos 160. Então o que eu fiz aqui mesmo? Peguei esse ponto, 8,0, que eu peguei aqui no gráfico, as coordenadas dele, e substituí aqui na função dada pelo exercício. Então f de t, que é o y, eu estou substituindo por 0. E o t, que é o x, eu estou substituindo por 8. Então, menos 8 ao quadrado, mais b vezes 8, menos 160. Com isso, eu tenho uma equação do primeiro grau na incógnita t. Então, é só isolar o b aqui na incógnita b, né? Isolando o b, eu já acho a resposta da letra A. Então, vai ficar, ó, 0, que é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Vai ficar menos 64, mais b vezes 8, né? Que é 8b, menos 160. Vou pegar, vou somar aqui, ó, 64 mais 160. Então vai ficar 0 é igual. Menos 64 menos 160, conserva o menos e soma. Vai dar menos 160 com 40, 200, 220, 224. Então vai dar menos 224. Então 224 o que é? Menos 60 menos 160. Então menos 64 menos 160 vai dar menos 224. Mais 8b. Passando esse menos 224 para o primeiro membro, ele está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 224 é igual a 8b. O 8 multiplicando, o segundo membro, o termo d, passa para o primeiro membro dividindo. Então vai ficar 224 dividido por 8 é igual a b. Então, portanto, aqui eu tenho b igual a quanto? Então é só dividir 224 por 8. Então, dividindo aqui, ó, 224 por 8 vai ser igual a 28. Então, esse é o valor de b, 28, que é o coeficiente b da função. Então, a letra A já está respondida. A letra B do exercício, o que ele pede? A temperatura máxima atingida nesse dia. Então, a temperatura máxima, o que é? É o y do vértice, é a maior imagem que a função assume, o maior y da função. Seria o y do vértice. Para calcular esse y do vértice, eu já expliquei em vídeos anteriores, existe uma formulinha, né? Que vai ser qual? A formulinha do y do vértice, que é a ordenada do vértice, é menos delta sobre 4 vezes a. Onde o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo dividido por 4 vezes a. Essa é a forma para calcular o y do vértice. Só que existe outra maneira de calcular o y do vértice. Você pode usar a fórmula, ou então você pode fazer de outra maneira que chega no mesmo resultado. Ó, o x do vértice não é 14? Qual que é a imagem do x do vértice? É o y do vértice. Então, o correspondente do x do vértice lá no eixo y é o y do vértice. Então, se eu conheço a função, se eu não quiser usar a fórmula, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar no lugar do t da função, que seria o x, é um ponto no domínio, eu vou substituir por 14. Quando eu encontrar a imagem dele, que é o f de t dele, vai ser a temperatura máxima, que é o y do vértice. Ou eu posso fazer dessa forma, ou usando a fórmula.
Então não vou usar a fórmula não, vamos fazer dessa outra forma. Então vamos pegar aqui, ó, f de t é igual a menos t ao quadrado mais o b eu já tenho, que vale 28. Então vamos substituir o b por 28. Então vai ficar mais 28t menos 160. Então está aqui a função do segundo grau, né, que representa esse gráfico, essa parábola com a concavidade para baixo. Se eu quero saber a temperatura máxima, que é o y do vértice, então o x do vértice eu já tenho, que vale 14. Então eu vou substituir o t por 14. Porque 14 horas, de acordo com o problema, foi a hora do dia lá na praia que a temperatura atingiu o seu valor máximo. Então, se eu substituir o t por 14, eu acho a imagem dele. E a imagem do 14, que é o x do vértice, é o y do vértice, que é a temperatura máxima na praia que eu estou procurando. Então, onde que tem t aqui, eu estou substituindo por 14. Então, vai ficar menos 14 ao quadrado, mais 28 vezes 14, menos 160. Então, f de 14, ou seja, a imagem de 14, vai ser igual a menos 14 ao quadrado. Quanto que é 14 ao quadrado? É 14 vezes 14, que vai ser igual a 196. Mais 28 vezes 14. Então, multiplicando aqui, 28 vezes 14, vai ser igual a 392. Então, 392 menos 160. Então, finalizando aqui, ó, f de 14, a imagem de 14, vai ser igual. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 392 menos 160 menos 196, que vai ser igual a 36 graus Celsius. Então, está resolvida a letra B do problema. Ou seja, para as 14 horas, lá na praia do dia, às 14 horas, a temperatura da praia atingiu seu valor máximo de 36 graus Celsius. Então, foi o pico lá da temperatura, às 2 horas da tarde, às 14 horas. Então, está aí a letra B, está aqui a letra A, que pediu o coeficiente B da função, que eu descobri jogando o ponto 8,0, igual eu tinha falado, poderia ser o ponto 14,0 também, de todo jeito eu achar o B igual a 28. E na letra C, está aqui o gráfico da temperatura, na praia, onde o f de t, que é a imagem da função, que é o eixo das ordenadas, o f de t representa a temperatura em graus Celsius, que está em função do tempo t medido em horas, que seria o quê? A abscissa lá do gráfico, né? Abscissa t, ordenada f de t, seria o y e o x, ok? Então tá aí mais um vídeo sobre função do segundo grau, então até a próxima aula.